mas um dia nós estamos vivos. Essa é a razão dentro de nós para olhar para Jesus mais, para conhecer mais Jesus, amém? Eu coloquei essa camisa, né? Bem de manhã, né? Na correria mesmo, running. Mas está profética mesmo, né? Porque Deus falou no meu coração, no carro, para falar sobre alguma coisa que nós, muitas vezes, nós estamos correndo com Deus, correndo na obra de Deus, certo? Mas nós esquecemos parar e beber, e descansar na presença, não na obra. Mas para, entende, dentro da sua alma, pode ser que sua alma está muito correndo, mas você está fazendo nada, certo? Pois também nós estamos fazendo a obra de Deus, mas sem fundar na presença. Então começa a sentir esse peso, esse sobrecarregado. Esse é real, né? Aqui pastor Antônio fala que tudo está aqui, servos de Deus, certo? Então estou falando que eu vivendo isso. Muitas vezes nós queremos fazer a obra que Deus chama nós para fazer, mas não através da presença. É a presença que marca as pessoas, não o conhecimento. Muito bom conhecimento, mas se o coração não está aberto, eles não vão receber nada. Só vai entrar aqui, vai sair aqui, esquece. Mas o que vai permanecer no coração das pessoas é a presença. Esse é o que Jesus quer. Jesus quer companhia espiritual. Jesus quer nós ser companheiro, parceiros espiritual com Ele. Esquece que você está vivo hoje na terra. Se você chegar nesse lugar no seu coração, que já a vida eterna já começou com Ele. Isso é o que é eternidade. Como o pastor Roberto falou para mim pouco aqui, que Deus começa a chamar Ele através de visão, sonhos. O que é essa visão dos sonhos? Que tal impacte nosso coração, no jeito que nós começamos a colocar nossa vida em uma direção, contra o sistema do mundo, contra o que nós estudamos na universidade. O que é isso? Esse é onde Jesus está. Então eu penso no meu coração hoje que nós precisamos localizar por que você começou essa jornada com Jesus. Visita esse lugar de novo. Eu meditando na vida do pastor Antônio hoje, eu fico 3 dias quase juntos. Ele tem uma atitude que eu falo para Jesus, Jesus me ensina essa atitude. Eu senti que ele muito cansado, mas ele manda o corpo dele. Estou cansado, mas eu vou. Meu corpo está falando alguma coisa para minha cérebro aqui, mas eu vou. A vontade do Espírito mais forte. Amém, queridos? Então, eu vou falar pouco sobre como fortalecer esse lugar segredo dentro de você, porque essa é a fonte. Esse é onde, verdade, você impactar pessoas para o céu na terra. Não fazer as coisas terrenas. A obra de Deus é de Deus mesmo, não sua. Então não tentar fazer com sua força, porque vai chegar um dia de frustração. Chegou muitas vezes. Já chegar um dia, acabou com esse muita perseguição, muitas coisas contrárias. Mas a promessa de Jesus, Ele falou sobre poder. Por que poder? Porque tem coisas contra. A escuridão resiste o que Jesus colocou no seu coração. A visão, os sonhos que o pastor Roberto Deus comunicou, Deus pegou o coração dele na fora da correria. Ele começa a correr
mas com Deus, fazer a obra. A mesma coisa por cada um de nós. Cada um de nós localiza esse lugar onde o primeiro você encontrou Jesus. A razão dentro de você. Localiza isso, visita, revisita esse lugar no seu coração. Cada um sabe onde esse lugar começou. Cada um, eu sei. Eu sei no meu quarto. No fundo do meu confusão, pecado, relacionamentos quebrados, drogas, álcool, escravidão, tristeza, depressão, opressão. Começa a gritar, onde você, Deus? Se esse Jesus que morreu por mim, esse não foi 60% verdade, 40% mentira. Eu estou tentando para confiar, para ter fé. Eu estou gerando, sabe, esse lugar de, não sei como explicar, mas isso que é minha realidade dentro de mim. Eu cresci na igreja. Meu avô, ele é pastor, ele já morreu. Ele começou parte de uma goiaba, árvore da goiaba. Irmãos e irmãs, tem um coração para a salvação das almas. Mas ele foi homem de oração. Meu pai sempre fala muitas histórias como Deus entra nesse lugar. De um homem, ele transforma toda a família, fazer impacto na cidade, fazer impacto no Egito. Por quê? Oração, conexão. Fala com Jesus. Isso é uma maravilha de vida. Tem muitas igrejas, tem muitas coisas, teologia, muito bom conhecimento, mas sem presença. A presença que o mundo está procurando. O mundo não está procurando mais um conhecimento. As almas estão sofrendo mesmo, as pessoas estão em sofrimento. Então, quando Jesus veio na terra, Ele sabe o nosso sofrimento. O nosso sofrimento importa para Ele. A mesma coisa quando nós temos esse coração para amor para pessoas, nós entendemos, cada um carrega sofrimento. Eu quero ajuda Ele. O Espírito Santo começa a aumentar mais no seu coração. A revelação de Jesus, o poder do Senhor. Por quê? Deus ama nós. Então acredito, queridos, que quando você alinhar o seu lugar segredo com Jesus, seu ministério flui. As coisas que Deus chama você, com Ele, não sem a presença dEle. Cada um de vocês está abaixo do mandamento de Jesus, vai fazer discípulos dEle. Que ensina Ele não conhecimento, ensina Ele obediência. Porque muito povo tem conhecimento, mas a vida, a decisão deles, parte do espírito do mundo, manipulação. Vamos ler juntos, queridos. Mateus 11, 22. Pode ler para nós, Jonas, por favor. Mateus 11, 22. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Até 30, por favor. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno? Porque se em Sodoma se tivessem... Não, é Mateus 11? Mateus 11, 22? 22. Agora estou no 23. Eita. Eu acho que escrevi o... Qual é o texto que você está procurando? Vende a mim todos os que estáis cansados. 11, 28. Sim. Venham a mim todos... Desculpa. Mateus 11, 27. 27, então. Desculpa. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai.
E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uau. Queridos, Jesus começou esse versículo muito famoso: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Ele começou no 27 sobre o lugar segredo que ele tem dentro dele. Ninguém vê o Pai, ninguém conhece o Pai, só Jesus. As pessoas, as profetas conhecem a Bíblia. Um encontro. Mas o que no abraço do Pai, o Filho único de Deus? Esse lugar que Jesus abriu para nós descansar. Nesse lugar, você mantenha esse lugar segredo dentro de você. Eu acho esse o nosso propósito na vida. Quando você mantém o seu descanso na presença do Pai, o Pai está falando através de você. O Pai, que sabe todas as coisas, Ele vai mandar você aonde Ele quer você estar. Ele vai localizar você na vontade dEle, porque você está nele. Então, o lugar segredo que Jesus está falando aqui, esse é um lugar preparado para cada um de nós permanecer, viver e começar a vida dentro desse lugar. Porque nesse lugar, Jesus já preparou a vitória para nós dentro desse lugar. Você não precisa conquistar, você precisa fé para permanecer. Os anjos de Deus, eles que têm guerra contra os demônios. Tudo o que você precisa ser um com o Pai e manter a comunhão no seu coração com a presença dEle. Esse lugar onde Jesus fala, se eu quero, fala para meu Pai, manda anjos, acabou com esse perseguição que você quer chamar. Ele pode falar isso, ele pode pedir ao Pai isso. Ele sabe o que ele pode fazer através do relacionamento. Jesus não tem insegurança dentro do relacionamento dele com o Pai. Não existe essa insegurança, porque ele já com o Pai. Nesse lugar, queridos, você está na companhia espiritual. Você está ocupado no mundo espiritual com Cristo. E Cristo, Ele vai transferir o Espírito dele para manifestar mais e mais e mais na sua vida, através da sua comunhão com Ele. Por causa disso, Ele chama você corpo. A palavra de Deus fala que nós somos esposa de Jesus. O nenê que nasceu através da nossa comunhão do Espírito Santo, é a sua vida, a manifestação. Esse é o nenê. A palavra de Deus fala para nós que quando nós estamos em união, quando nós confiamos no Senhor, nasceu de novo de Deus, você está com o Espírito Santo, não dois. Essa é a sua liberdade. Essa é a nossa liberdade do nosso coração. Você quer viver vida sem peso no seu coração? Esse lugar onde a força desse Criador de todas as coisas está. Esse chama lugar Shabbat, descanso de Deus. O inimigo, cara, manda muita confusão, muitas coisas terrenas para tirar seu foco nesse lugar. Porque ele sabe, nesse lugar, ele não existe mais. Ele está lá fora, vai bater na sua mente, mas você não abre o coração. Amém, queridos? Então, essa mensagem para os filhos que servem, porque é o momento que você faz decisão para servir o Senhor, você ser alvo. O foco do demônio é para parar você.
Se eles resistem a você, porque essa é evidência que tem uma verdade bem grande na sua vida, que eles não querem você manifestar. Se tem resistência, porque tem outra coisa está escondida. Esse é o tesouro que a Bíblia fala para nós, queridos, no 2 Coríntios. Vamos ler juntos. Segundo Coríntios 4, 7 até 9. 2 Coríntios 4, 7 a 9. até 9. Não, Coríntios. 2 Coríntios 4, 7 a 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja a excelência do poder, provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Uau, pensa sobre isso. Pensa sobre isso por um minuto e carrega essa verdade entre você. Porque Paulo está falando sobre a vida no Espírito. O que seu corpo sentir na terra? Contrários, certo? Perseguição, mas você não está destruído dentro de você. Escravidão, atitudes ruins, mas você dentro de você está num lugar alto com Jesus. Essa é uma verdade espiritual que os demônios veem. Os demônios, quando eles veem Jesus no corpo, ele andar como nós, andar normal, ser humano, né? Eles, você vem do alto, filho do alto, para nos destruir. Pensa sobre cada um de você. Esse é o Espírito de Deus que está dentro de você. Esse é o lugar que Cristo fala, você em mim, eu no meu Pai. Essa é a eternidade. O que tem de eternidade espera nós? O que tem? A presença do Pai. Tudo o que você precisa, deixa todas as outras coisas cair no seu coração. Tudo o que tem valor, desvalorizar. Tudo o que é prioridade, que ocupar a presença do Pai no seu coração, deixa aí. Simples. Deixa aí. Esse é o que chama custo. Mas na verdade é custo muito baixo. Quando você vê a glória do Pai da eternidade, e descobre o que você é. Você é um espírito. Nasceu, Espírito de Deus. Criador de todas as coisas. Não desde a religião. Não desde o cristianismo. Ele é Deus de todo ser humano. Desde a galáxia. Esse lugar espiritual. Então a palavra de Deus fala para nós, queridos, que esse tesouro. Pensa sobre o que você carrega. Pensa sobre essa presença maravilhosa quando você adora o Senhor. Eu pedi ao Espírito Santo, me ensina a permanecer nesse lugar que eu senti na adoração. Eu quero permanecer nessa glória. Eu quero que todas as outras coisas fiquem queimadas na fora de mim. Tudo preocupação, todas as coisas, até as coisas que nós pensamos muito importante para Deus, mas Deus mais importante, a presença mais importante, é da missão, porque é através da presença, a missão manifestar, através da presença. Quando você encontrar pessoas, eles encontrarão o Pai. Esse é o ministério do Filho. Ele revelou o Pai. O mundo inteiro fala, Deus não é bom. Eles encontram Jesus. Uau! Deus muito bom! Por quê? Eles encontraram Jesus. Eles encontraram um Filho de Deus na terra. O que é a identidade do Filho? Olha, Jonathan, o pastor Antônio. Eles estão juntos. A realidade é que eles estão juntos. O Pai vai impactar o Jonathan. Pensa sobre esse relacionamento
Porque se não é coincidência, Deus pode, quando você dorme, só aparece um filho na cama, certo? Mas Deus faz essa estrutura para revelar seu relacionamento com Ele. Uma palavra no árabe, que é muito importante, eu acredito que nós entendemos isso. A palavra misericórdia, a mesma palavra do ventro. Ventro, certo? Ventre de mulher. A mesma palavra. Pensa sobre isso. Porque é a mesma. Quando Deus criou o ser humano, Ele faz dentro dele. Esse respiro não foi criado. Parte dentro de nós pertence de Deus. Por causa dessa alma sem presença, alma frustrada. Como o peixe saindo fora da água. Perdida. Então, na mesma forma, reconciliamento, o evangelho, que é a mensagem do evangelho? Reconciliar com o Pai. O Pai é a fonte. A fonte do seu Espírito. Isso que significa misericórdia. Quando Deus revelou que Ele é para Moisés, a primeira coisa fala, Moisés, eu Deus de muito misericórdia. Por quê? Porque esse é o que Satanás não quer você entender. Esse é o que está escondido através da escuridão que está na terra. Não quer você entender o coração do Pai. Por causa disso, Jesus, quando chegou na terra, Ele fala, meu ensinamento está aqui. Porque você vai mudar. Você vai ter um encontro espiritual. Você tem um relacionamento espiritual com Deus. Mas Moisés, o ensinamento dele está aqui. Porque pessoas ainda carnal. O centro da vida deles, sobrevivência. Como viver mais dinheiro, quer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Por causa disso, Jesus fala, Deus ou dinheiro. Porque esses dois ocupam um lugar dentro de nós. Você pode viver sem Deus, vida tranquila, vida muito boa. Com dinheiro. Pensa isso, queridos, localiza seu lugar espiritual com Jesus. Revisita esse lugar que Jesus está morrendo na cruz para você, para seu pecado. No mesmo lugar, fica alinhado nele. Deixa todas as outras coisas desvalorizar. Deixa todas as outras coisas cair no seu coração. Esse é o tesouro, queridos, que Paulo descobriu. E ele deixa todas as outras coisas. Ele deixa tudo. Amém, queridos? Então, a nossa vitória está no lugar de descanso. Lugar de intimidade com nosso Pai. Você não vai sentir peso na sua missão. Você vai sentir alegria. Por quê? Porque a vontade do Pai manifestar através de união, não através da sua força. Amém? Amém, amados. Eu vou compartilhar pouco. Tem tempo para compartilhar testemunhos? É? Quero falar pouco, queridos, sobre o que Deus pensa num país como o Egito, por exemplo, né? Que eu cresci lá, parte de mim, tudo meus amigos lá, toda a minha família de lá, tudo, né? Eu cresci, meu pai fala, cuidado do muçulmano, cuidado. Não fala com eles, não deixa eles entrar na casa. Porque ele tem razão. Ele tem medo deles. E não medo de coisas, não, coisas acontecem mesmo, né? Eles matam, eles fazem muitas coisas. Eu cresci, carrega alguma coisa dentro de mim, e não entendi que eu estou carregando isso. Mas eu carrego como o dia, né? Dentro do meu coração. E medo, insegurança. Desconfia sempre. Sabe? Então,
Quando eu encontrei Jesus, literalmente, é meu testemunho também, aparece do testemunho do pastor Roberto, que no mesmo momento, Satanás mandou para mim um trabalho muito bom. Pagamento do dólar. No Egito, um país pobre, fica vivendo como rei. Mas o Espírito Santo falou para mim, esse é Satanás. Só uma semana depois que eu falei para o meu pai, falei com meus amigos, eu vou viver para Deus. Eu quero viver, eu quero experimentar esse caminhada aqui. Eu quero. Uma semana, a crente, pessoas na igreja, falam, oh, glória a Deus, que bom, que bênção esse trabalho. Olha o que Deus faz. Eles começam a me chamar literalmente doido. Meu pai começa a convidar pastores para minha casa, para, olha meu filho, o que aconteceu com ele? Porque meu pai também, ele investiu muito dinheiro na minha universidade. Ele não é o pai rico, mas ele, investimento, né? Ele quer ver o filho vivendo bom, futuro, etc. Então, começa a ter esse conflito dentro de mim. Minha família me resiste. Meu pai, minha mãe, contra a minha decisão. Eu saí fora da casa e vivi sozinho. Na Alexandria. Pegou só meu cachorro comigo. É conversar. Deus, não sei o que você vai fazer na minha vida, mas agora eu experimentei que você está comigo. Eu estou no círculo da sua presença. Eu consciente de você. Eu quero. Faz alguma coisa como essas pessoas que nós estamos lendo aqui na Bíblia. E Deus começa milagres depois, conexões. Deus começa a me conectar com pessoas muçulmanas, que eles encontrei Jesus. Eles também rejeitados literalmente por tudo, sociedade, família, amigos. E nós começamos a servir o Senhor juntos na rua, no Egito. Eu convido eles para 2 semanas, eu orar, sem nada, não tem nada. Tem pessoas que falam, tem dinheiro para o trem, né? Para pagar o trem para chegar na Alexandria. E um dia, uma amiga, falou para mim, olha, quando eu estou orando, Deus falou para mim, você precisando de algo. Eu falei para ela, olha, estou convidando pessoas aqui, eles não têm dinheiro. Eles mandou 2.000, eles mandou muitas bíblias no árabe, eles mandam roupa, e nós fazemos algumas coisas, algumas secola, né? Fazemos sanduíche, e no parte de manhã, nós adoramos o Senhor juntos, lê a Bíblia juntos, desfruta a presença gloriosa de Jesus, com tudo no nosso coração. Sem igreja, sem nada. Eu começo a fazer o quê? Ama pessoas. Jesus fala, se você me ama, Ele não fala, se você estuda muito, se você conhece. Ele fala, se você me ama, você vai carregar essa missão, porque esse vem do Espírito de Deus. Não vem de nós. Então, a mesma coisa, pessoas muçulmanas, eles não têm muito conhecimento da Bíblia, mas não têm muito amor, porque eles recebem o amor de Deus. Sabe, queridos, nós começamos a desfrutar a presença do nosso Pai no dia e noite, vamos na missão. E começam a encontrar pessoas de verdade, como Jesus fala, pessoas da paz. A pessoa que Deus já está conectado, já chamando o coração deles. Tem uma moça que nós encontramos na rua. Ela falou para uma irmã em Cristo, que ela evangeliza com nós. Ela falou para ela, olha, 2 semanas atrás, eu vi o filme Passion of Christ, Paixão de Cristo. E no meu coração eu estou chorando, falando, Deus, se isso você, fala comigo.
Ele também se conversa dentro dela. Esse grito dentro dela. E Deus mandou essa irmã para ela. Você nunca vai entender o poder do Espírito Santo. Ou o que o Espírito Santo pode fazer até você estar disponível para estar no lugar onde Deus manifestar. Por causa disso, Jesus sempre está na rua. Jesus sempre está dentro do povo. Tem nós fazemos uma como conferência para ensinar as crianças a missão. Amém? Todas as crianças foram nessa conferência, abaixo de 12 anos. E nós falamos para eles, olha, o que você vai fazer? Você vai orar e fala para o Espírito Santo, mostra para mim alguma coisa. E vamos na rua. Isso que foi? Eu fui com 3 crianças, uma menina e 2 meninos. Estamos na Alexandria, parte do mar, perto do mar, e oramos, fechamos os olhos e falamos, mostra para mim alguma coisa, Espírito Santo. O que você quer nos fazer hoje, agora? E uma tem visão, que tem um rapaz, ele está dormindo na rua, e com cobertura. Outro menino, ele vê que tem um rapaz que Deus quer curar ele. Não lembrando outra visão. Mas Deus mostrou para mim que tem um rapaz rejeitado da família, tem muito dor no coração dele. E nós passamos a rua contrária, e tem uma curva, né? E nós vê essa pessoa exatamente com tudo o que o Espírito Santo mostrou literalmente. Nós fomos nessa pessoa, ele dormiu, né? E nos acordou ele. Qual é o seu nome? Ele chama Mustafa. E falamos para ele, o que está acontecendo com você? Ele tem briga com o pai dele, o pai bateu nele e colocou ele na fora da casa. E quando 2 semanas ou 3 semanas ele está morando na rua. E um tuk-tuk, sabe esse tuk-tuk? Essas pequenas carros lá no Egito, né? Bateu no joelho dele. Ele está com muita dor. Ele é muçulmano. O que aconteceu? Essa moça, antes que ela saísse fora da casa, ele sentiu no coração dela para trazer a Bíblia pessoal dela. A Bíblia pessoal. Ela fala que nunca ela atrasou na fora da casa. Sempre essa Bíblia na casa. Mas ele sentiu. Ela pegou a Bíblia e nos dá para ele essa Bíblia. Nós evangelizamos ele. Nós falamos sobre Jesus dentro do Corão. Eu aprendi muitas coisas dentro do Corão para revelar o que Jesus é para os muçulmanos. Porque você não pode abrir a Bíblia em frente ao muçulmano. Se você abrir a Bíblia, eles vão abrir o Corão. Religião contra religião, né? Então, esse menino, ele colocou a mão dele sobre a perna, o joelho dele. Ele, primeira vez, eu acho, ele não sentiu nada. Segunda vez, ele sentiu que estava alguma coisa acontecendo. Ele levantou completamente, literalmente curado. Curado. Ele começa a chorar. Essa é a presença. Um muçulmano que nunca ouve sobre Jesus, nunca experimentar essa presença gostosa que você está experimentando. Mas ele falou, tem paz no meu coração. Quando ele falou essa palavra, eu vi a menina, o Espírito Santo dentro dela, ele fala, aqui, lê esse aqui, essa é minha Bíblia. Ela dá, eu não falei para ela dar. Isso que, queridos, Espírito Santo. Então, quando nós terminamos com ele, tem um menino, ele dá todo o dinheiro que o pai dá para ele, né? Tudo o dinheiro, tudo. Ele fala, eu vou comprar uma comida para ele.
Ele comprou, e nós abençoamos ele. E outra menina, a menina também ela comprou. E nós voltamos para ele. Ele está com fome da palavra. Ele quase no Gênesis 6. Ele lê tudo isso aqui. Ele começa a dar perguntas sobre o pecado. O que é isso? E nós começamos a revelar mais e mais e mais. E disciplina ele, convida ele na igreja. Criança. Tem muitos crentes, não têm essas experiências. Como o Espírito Santo muito simples. Esse é o Paulo falando aqui, tesouro. Você abriu esse tesouro. Você desfrutando esse tesouro dentro de você. Então, queridos, estou convidando vocês para... Vai mais fundo dentro de você. Porque se o Espírito Santo usando criança abaixo de 12 anos, então não dependente do seu conhecimento, sua inteligência, dependente dele. Eu perguntei a eles, o que você sentiu? Todos eles falam, nós sentamos muita alegria. Tio João, nós vamos pedir do nosso pai, para cada semana fazemos a mesma coisa também. Viu essa alegria? Essa é a mesma alegria que os discípulos. A palavra de Deus fala que todos os discípulos, eles voltam com alegria. Uau! Porque muitas vezes, queridos, quando nós orar, nós fazemos a obra de Deus, nós achamos, esse é o meu limite, né? Eu chegou no meu limite, não consigo fazer mais. Começa a ter esse lugar de frustração. Começa a ter esse lugar de peso. Perdi a alegria. Esse é o ponto que eu estou falando com você hoje, queridos. Volta no seu lugar segredo e permanece nessa alegria, alinhar tudo o seu ser para essa alegria volta de novo. Fica como um rádio, a onda é alegria. Então, tem um versículo que transforma a minha vida, que eu gostaria muito você meditar e pegar no seu coração esse verdade verdadeiro. Marcos 16, 20. Diz assim: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Pregamos por toda parte e o Senhor cooperava com eles. Cooperava a mesma palavra que trabalhar, né? Exatamente, esse é o segredo. Você precisa ver no seu coração esse cenário. Porque Jesus não mandou você sozinho. Jesus mandou você com Ele. Da vida. Esse é como você deixa atrás todas as outras coisas. Porque você é no lado de Jesus. Você não atrás. Está indo para Ele. Infelizmente, esse é o que nós sentamos muito isso, né? Que nós atrás, é com muito peso, com muitas coisas que nós precisamos fazer, e nós indo para Ele. Mas esse não é o que Jesus falou. Jesus falou, eu estou com você. Pensa sobre esse cenário. Jesus fala que nós somos ovelhas. Eu vou mandar para você, eu vou mandar vocês para esses cachorros grandes, o que chamam? Lobos, imagina isso. Imagina um lobo sozinho e a ovelha sozinha. O que vai acontecer? Exatamente. Vai comer. O lobo vai comer a ovelha sozinha. Mas imagina a ovelha
E atrás dela, o Senhor Jesus. Esse é o cenário do mundo espiritual. Que o inimigo não quer você entender. Se você entender, vai esquecer. Como você não esquece? Coloca não funcionar. Trabalhar com esse cenário. A ovelha vai entender o poder do pastor quando o lobo. Ovelha sem lobo, vida não interessa. Entende, queridos? Então, o pastor com você, Jesus do seu lado. Então, imaginou que, uau, os discípulos entendem esse segredo, nós não entendemos. Tudo o foco da igreja sobre moralidade. Fica bom pessoa, e depois? Mas se você está obedecendo a Jesus e testemunhar Ele, evangelizando, fazendo a obra com Ele, você já está com Ele. A sua companhia com Jesus, você vai ser igual a Ele. Na intenção do seu coração vai mudar. No jeito que você vê, vai mudar. Isso que Jesus falou para nós. Ele revelou o lugar segredo dentro dele com o Pai. Ele fala, eu não posso falar ou fazer alguma coisa sem ver ou ouvir a presença do Pai me orientando. A presença do Pai sobre Jesus, ela está todas as coisas. O segredo de Jesus não é Jesus. O segredo de Jesus é a presença do Pai. Por causa disso, Ele chama todos vocês o quê? Irmãos. Amém, queridos? Então, através desse lugar, vida começa a vida de cores, não vida branco-preto mais, mas vida cheia de promessas, vida cheia de desafios para conquistar, vida cheia de lobos, mas você vai ver o pastor, você vai ver a vitória de Deus. Então, outro testemunho, queridos, também que marcou meu coração. Eu fui no Líbano em 2012. Foi com Jucum. Se você conhece Jucum aqui no Brasil, é bem grande aqui. Foi lá no Líbano. E o Síria, no tempo da guerra de Síria. E nesse tempo, tem muitas pessoas subir uma montanha. Mas? Água. Sim, querido, obrigado, querido. É precisa mesmo. Sabe o que aconteceu? Nós falamos que muito correria, né? Imagina você está correndo perto de um rio. Você esquece que você está sede. Essa é a mesma coisa que isso agora. Eu esqueci que eu estou sede, mas quando você falou água, é isso aqui que eu preciso. A mesma coisa, queridos, a presença do Senhor. O segredo das nossas vidas. Então, quando foi no Líbano, no tempo da guerra, as pessoas de Síria, eles sobem uma montanha que separa na borda, né, de Síria e Líbano. Então, uma montanha, no tempo da guerra, todos eles saíram fora das casas deles. Eles mostram para mim, eu não imagino o que eles têm na Síria. Cada pessoa muito rico. Tem casa grande de 3 andares, 3 carros no pátio, no garagem. Deixa tudo atrás. Corre só. Neném, uma filha, um filho. Sua vida. Essa é a realidade deles. Ele subiu essa montanha e caiu no Líbano. Certo? Nesse tempo, o governador do Líbano, ele começa a fazer tiro. Porque muito povo está subindo a montanha e entra no Líbano. Quase todas as famílias têm uma pessoa, uma filha, um filho, um pai, uma mãe morreu nessa subida.
Tudo coração triste, quebrado. E tudo pergunta, onde você, Deus? No tudo o que está acontecendo. Tudo está gritando dentro da alma, esse grito de dor. E nós usa, graças a Deus, temos uma igreja na França, acho alguma coisa, que manda para Jucum lá, dinheiro para comprar cestas básicas. Então, nós compramos muitas cestas básicas, e vai para cada família dentro desse tendas, eles moram de tendas. Quase 10 mil pessoas. 10 ou 15 banheiros que eles têm. Sabe esses banheiros químicos, né? 10 ou 15 banheiros. Você vê a linha 2 horas no banheiro. Pensa sobre essa realidade. Eles têm vida grande, vida muito conforto. No dia, tem uma moça, uma mulher. Nós entramos lá e falamos com Jesus, travas ao corpo, etc. Ela falou para mim, eu tenho dor no meu ventre 2 anos. 2 anos, cada dia tem dor, sabe essa dor que é permanente, né? Permanente, sabe? Nós falamos para ela, olha, esse Jesus que está vivo, ele vai tocar em você. Ele vai curar você. Porque isso é o que ele fez. Nós oramos por ela, nada aconteceu. Oramos por ela a segunda vez, nada aconteceu. Oramos por ela a terceira vez, nada aconteceu. E nós falamos para ela, olha, o Senhor Jesus falou, quando nós orar, já confia. Eu confio que Jesus está curando você. E nós deixamos. Voltamos depois 2 dias para o mesmo lugar e nós vemos ela está correndo para o carro, está correndo e está chorando. Ela fala, isso é real, vou depois mostrar para vocês aqui no foto, tem a foto dela. Agora ela como Paulo. Então, vou continuar essa história, vou falar para vocês o que hoje ele está fazendo lá. Ela falou para nós, tem uma pessoa que tem aparência como o cor do fluorescente, cor branco, muito forte, e mais ele chega perto dela, ela recebe força. Isso é o que ela sonhou. E quando ele tocou nela, bem perto da barriga dela, ela acordou, completamente curada, com um impacto no coração dela, que ele é Jesus, o Filho de Deus. Ela não tem nenhuma pergunta depois. Ela que pedia a Bíblia. Eu quero conhecer isso. E o que é isso? Jesus, que é nosso pastor, nós somos ovelha. Ele manda nós para os muçulmanos. Jesus ama os muçulmanos no mesmo nível do amor que ele ama você. Esse quebrou meu coração. Porque eu cresci no jeito que muçulmanos fica no outro lado. Mas Jesus começa a mostrar para mim o que no coração de Deus que eu não conheço ainda. Que eu estou ainda bem perto dele e tudo para mim. Tudo esse amor para mim. Mas pensa no mesmo amor do Pai para outros. Jesus fala que ele é o pastor e bom pastor, que não só fica com ovelhas, mas o coração dele, ovelhas perdidas. Esse é o coração de Jesus. Então, queridos, vê onde você está, onde seu coração está, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém? O Senhor Jesus falou essa parábola de palavra, que quando você está ouvindo a palavra, Satanás está trabalhando. Só para você, ouve mais uma pregação de um missionário. Não deixa esse cenário acontecer com você.
Pega isso no seu coração. Fala, Deus, eu quero viver essa vida. Me localiza nesse lugar. Eu quero ver seu poder comigo. Me ensina, Espírito Santo. Fica com fome para experimentar o que esses discípulos falam. O que esses discípulos vivem. Amém, queridos?